Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 10, amém? Diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vimos então que Mateus no capítulo 6, ele está inserido dentro do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, que Jesus sobe ao monte e começa a ensinar os seus discípulos, as multidões também estão ali. Vocês se lembram que o Sermão do Monte ele vai até o capítulo 7, a metade mais ou menos do capítulo 7, e Jesus então no capítulo 6, no comecinho do capítulo 6, ele vai ensinar as três principais práticas judaicas de justiça. Jesus ele trata ali já desde o começo sobre a ajuda aos necessitados, as esmolas. Depois ele vai tratar então sobre a oração e, por terceiro e último, dessas três práticas, o jejum. O que acontece então é que Jesus ele expõe como devem ser feitas. São práticas de justiça judaica que ele como sendo judeu, sendo Deus também, ele aplica então à igreja, aos seus discípulos e a nós até nos dias de hoje. Então, você pode ver comigo já o versículo 1 ali, que se você entender o versículo 1 junto comigo, você vai conseguir entender as três práticas judaicas. Nós estamos vendo sobre a oração, mas se você ler o versículo 1 e entender, você vai entender então a questão das esmolas, a ajuda aos necessitados, vai entender a questão sobre a oração e vai entender também sobre o jejum. No versículo 1 tem o princípio geral, que diz assim, Mateus 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticarem as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial de vocês. Olha só que interessante. Já no versículo 1 ele dá o princípio geral do que vai vir à frente. Qual é esse princípio geral? Que estas três obras, essas três práticas judaicas de justiça, agora aplicada também à igreja, não deve ser feito na frente dos outros para ser visto. Porque no desenvolvimento desta carta, no desenvolvimento deste livro, Mateus nos explica que Jesus ele ensina que se nós fazemos para que as pessoas vejam, com o intuito de que as pessoas nos vejam fazendo isso, então nós já recebemos a nossa recompensa, que é o que a gente queria, ser visto. Então se as pessoas te veem, você já recebeu a sua recompensa. Então nós não temos nada para receber do nosso Pai Celestial. Olha só que interessante, Mateus não descreve aqui que Jesus disse em nenhum momento que nós não podemos orar, nós não podemos jejuar, nós não podemos dar esmolas quando alguém está vendo. Ele não está dizendo aqui que ninguém pode saber, que ninguém pode ver. Ele diz que a nossa intenção não é que vejam. Tá, pastor, mas como é que tu sabe que é isso mesmo que ele está falando? Como é que tu sabe que Jesus não está proibindo você de dar um dinheiro, uma esmola, uma cesta básica, sem ninguém ver? Primeiro que isso é impossível, Porque se tu vai dar para alguém, a pessoa tem que estar vendo que você viu, Mas tá, pastor, então ninguém ao redor pode ver. Não é isso também. Porque em Mateus, no capítulo 5, vocês podem acompanhar comigo no versículo 16, ali logo no começo do Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, depois de Jesus explicar que também somos o sal da terra, ele vai falar que nós somos luz do mundo. Nós somos sal da terra e somos luz do mundo. Não é algo que nós devemos ser, nós somos. E no versículo 16 de Mateus 5 ele diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Viu que simples de entender o princípio geral de Mateus no capítulo 6, versículo 1? O princípio é que o nosso coração em fazer estas práticas judaicas, que agora são aplicadas à igreja, são práticas agora da igreja, o nosso intuito, o nosso foco, a intenção do nosso coração não deve ser que as pessoas nos vejam. Porque se nós fazemos só para ser vistos, então elas veem e você já recebeu a sua recompensa. Mas que a nossa luz brilhe, que as nossas obras brilhem, que as pessoas vejam a glória de Deus brilhando nas nossas vidas, que as pessoas vejam as nossas obras. Mas qual que é o nosso intuito? Qual que é o desejo, a vontade do nosso coração? Para que Deus seja glorificado. Então sim, eu posso orar em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa. Não é errado. Errado é eu orar até dentro do culto agora nesse momento para que as pessoas, eu estou orando aqui, olha como esse pastor é espiritual, está até chorando, olha só que homem espiritual. Então se o pastor está fazendo isso só para ser visto pela igreja, já recebeu sua recompensa. Deus não vai abençoar, Deus não tem nada com essa pessoa.
Se a pessoa está fazendo para ser visto, ela vai ser vista e ali está a recompensa dela. E Jesus começa a expor, então, estas práticas, a qual no versículo 1 é o princípio geral, do versículo 2 ao 4 ele trata sobre as esmolas, do versículo 5 ao 15 ele trata sobre a oração, e do versículo 16 ao 18 ele trata sobre o jejum, e nós estamos vendo do versículo 5 em diante sobre a oração. O que acontece então é que depois do versículo 8, no versículo 9, Jesus vai começar a ensinar como nós devemos orar. Ele já ensinou como não devemos orar, ele já ensinou um pouco de como nós devemos orar, mas agora ele vai ensinar qual deve ser o conteúdo da nossa oração. Qual deve ser as palavras, o conteúdo, o rumo que a nossa oração tem que tomar. O alvo principal, o alvo secundário. Esta oração que ele vai ensinar não é um padrão, não é uma fórmula secreta, mas é como o cristão deve se direcionar a ele. Esta oração, então, do Pai Nosso está dividida em duas partes. A primeira parte dela é direcionada ao reino de Deus, que é o nosso alvo principal. A segunda parte dela é o nosso alvo secundário, que é os nossos pedidos pessoais. Muitas vezes a gente tem aquela ideia, não, eu não começo a oração antes de pedir perdão para Deus. Você já começou pedindo para ti, em vez de começar glorificando e exaltando Ele. Então, nesta oração, que não é a oração de Jesus, mas é a oração nossa que Jesus nos ensina, a oração de Jesus está lá em João 17, e esta é a oração que Ele nos ensina. Jesus não precisa pedir perdão dos pecados, então não é a oração dele. Na oração do Pai Nosso tem os pedidos e pecados. Jesus não tem pecado, Ele não precisava pedir perdão. Então essa é a oração que é um modelo para nós. É uma forma que nós devemos orar, é o sentido para onde a nossa oração deve ir. A primeira pregação, então, da exposição do Pai Nosso, da oração propriamente dita, que é a quarta pregação da exposição do texto sobre a oração, está ali no versículo 9, na primeira parte, que diz assim: vocês orem assim. Olha só que interessante, o título dessa pregação no dia foi a oração aceitável a Deus. Quando Jesus ele olha para os seus discípulos e diz assim: vocês orem assim, já que você não é hipócrita, já que você não é um pagão, já que você é meu discípulo, então como você deve orar? Vocês orem assim, ele vai começar a explicar mais adiante. Jesus aqui ele não está dando uma fórmula, ele está dando um modelo, ele não está dizendo assim, vocês repitam assim. Porque um pouco antes ele já falou que não é para você ficar usando de vãs repetições. Você tem que ter o conhecimento do que é isso para depois você falar. Ele não diz assim, vocês repitam comigo. Ele diz, não, vocês orem assim. E daí então nesse dia nós vimos que Jesus ele tem aqui uma maneira de que os seus discípulos orem, que é a maneira que o Pai aceita, que não é qualquer tipo de oração que Deus aceita, que não é qualquer pessoa que fala qualquer coisa que Deus vai aceitar, mas existe um modelo de fato que Deus quer, um modelo aceitável a Deus para todo cristão, para todo discípulo. Na segunda parte desse versículo, que foi a quinta pregação, nós vimos a parte que diz assim, Pai Nosso. Nós entendemos então sobre a paternidade de Deus nesse dia. Nós entendemos que o nosso destinatário nas nossas orações não são as pessoas ao nosso redor. Nós entendemos que Deus não é um Deus pagão, a qual nós usamos de vãs repetições, mas que Ele é o nosso Pai. Então quando nós oramos assim, o nosso destinatário está elevado a Deus. Quem é o destinatário, quem é o espectador das nossas orações é o nosso Pai. Ele é o Pai Nosso. Entendemos nesse dia que nós temos o privilégio de chamar Deus de Pai, nós temos o privilégio de fato sermos filhos de Deus por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se não fosse por causa de Cristo, nós não receberíamos a adoção de filho. Nós vimos também que Deus é um Deus pessoal, que nós pessoalmente podemos direcionarmos em oração para Ele. Hoje nós temos paz com Deus, somos amigos de Deus, estamos reconciliados. Eu, no meu secreto, no meu momento de oração a sós com Deus, eu posso me direcionar pessoalmente a Deus. Mas entendemos também nesta pregação que Deus é um Deus pessoal, porque nós já não somos mais um indivíduo orando a Deus, mas somos um corpo, a igreja de Cristo orando a Deus. Então mesmo que eu estiver sozinho, trancado dentro de um quarto, eu vou orar Pai Nosso. Eu já não oro mais Pai meu, eu já não oro mais focado em mim, a oração não é mais simplesmente pessoal, já não é mais simplesmente expor as minhas dores, os meus pecados, mas eu oro Pai Nosso. Assim eu já me lembro da igreja, já me lembro dos meus irmãos e já posso orar também pela minha família na fé. Deus então, Ele é um Deus pessoal, mas também é um Deus coletivo, né?
E já que Ele é um Deus coletivo, é um Deus pessoal, resta aqui nós agradecermos a Ele por esse privilégio, mas também um aviso de que Ele é um Deus que julga imparcialmente todas as nossas obras. Ele julga todas as nossas orações, e a Bíblia diz que nós devemos nos portar de maneira digna nessa terra, na presença de Deus. E isso é um motivo de grande alegria, saber que nós podemos olhar para o céu, fechar os nossos olhos e chamar Deus de Pai. E mesmo quando nos nossos momentos íntimos com Deus, nós podemos nos lembrar que Ele é o Pai nosso, que também temos irmãos e devemos orar pela vida deles. Na sexta pregação nós vimos a terceira parte do versículo 9, que diz assim: que estás nos céus. E vocês devem estar se preocupando, mas por que quebrar cada pedaço da oração? É porque ela é tão complexa que cada pedacinho há uma infinidade, uma profundidade muito grande de conhecimento, para que quando a gente venha orar, a gente saiba o caminho que nós devemos tomar e saibamos o que nós estamos falando. A maioria das pessoas, se eu sentar com a maioria das pessoas que repetem o Pai Nosso, dizem: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. E aí? Por que nós podemos chamar Deus de Pai? Por que nós podemos dizer que Deus está no céu? Por que nós podemos dizer santificado seja o teu nome? O que é isso? A maioria das pessoas não sabe. Elas só repetem, ou seja, vãs repetições. Elas estão ali repetindo algo que elas não conhecem. Então, quando nós oramos assim, que estás nos céus, nós entendemos que a Bíblia fala no plural. E já no princípio, em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, Deus diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Céus no plural, terra no singular. Isso é interessante nós entendermos, e depois você pode ver a pregação lá de maneira completa, para que você entenda profundamente o que está falando aqui, que existe céus no plural. Paulo também fala disso. Paulo fala que conheceu um homem que foi até o terceiro céu, quando ele estava falando das suas próprias revelações. O que isso acrescenta nas nossas vidas? Muita coisa. Acrescenta de que nós nos lembramos que não somos dessa terra. Acrescenta que nós sabemos que nós temos guardado um galardão no céu e que nós devemos guardar o tesouro verdadeiro lá. Acrescenta nas nossas vidas, nas nossas tribulações e perseguições, que nós sabemos que temos um Pai que está no céu, um Pai celestial que é perfeito, que é soberano e está acima de nós. Ele não é alguém falho. Então, quando nós oramos, quando nós buscamos, nós podemos clamar a Deus, porque Ele é o Pai nosso que estás nos céus. Isso nos traz conforto, porque sabemos que essa terra é passageira, e a palavra de Deus diz assim: passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. Então, quando nós lemos aqui que Ele é um Pai nosso que estás no céu, de fato Ele está lá, e quando Jesus disse que está preparando moradas, nós podemos crer que um dia nós estaremos lá no céu, também com o nosso Pai Celestial. Nós podemos então, em meio a todas as angústias, os sofrimentos, as batalhas do nosso dia a dia, orarmos: Pai nosso que estás no céu, lembrando que enquanto nós vivemos aqui, nós temos conexão com Deus, mas um dia vamos morar com Ele para sempre, e nós não somos dessa terra. O nosso foco não deve estar nas coisas dessa terra. Na sétima pregação nós vimos a quarta parte do versículo 9, que diz assim: santificado seja o teu nome. O que significa isso? Como nós podemos olhar para Deus e dizer assim em oração: santificado seja o teu nome? Se o nome dele é a única palavra que é elevada a 3 na Bíblia: santo, santo, santo. A santidade de Deus, a ira de Deus também é elevada a 3, mas a santidade de Deus, quando nós oramos para Deus: santo, santo, santo. Então, como é que nós podemos santificar o nome de alguém que já é santo, santo, santo? Nós entendemos esse dia que santificar o nome de Deus é através do nosso testemunho. Quando nós somos obedientes, quando nós damos um bom testemunho no nosso dia a dia lá fora, as pessoas olham para nós e podem glorificar a Deus. No entanto, se nós damos um mau testemunho lá fora, nós somos maus cristãos, as pessoas também vão blasfemar o nome de Deus por causa da nossa culpa. Nós entendemos que Deus, através das nossas vidas, age de maneira que quando nós obedecemos Ele, o nome dEle é glorificado. Não é para que nós sejamos vistos, mas se lembra, a nossa luz é para brilhar, para que Deus seja glorificado, para que o nome dEle seja santificado. Então, através das nossas ações, nós estamos glorificando, santificando o nome do Senhor. Na oitava pregação, nós vimos a primeira parte do versículo 10, que diz assim: venha o teu reino. E o que significa orar: venha o teu reino?
Nós entendemos então nesse dia que o reino de Jesus, o reino de Deus começou nessa terra com a vinda de Jesus. Nós entendemos que João Batista pregava assim: o reino de Deus está próximo, que Jesus também repetiu essas palavras, e quando questionaram ele sobre o poder que agia nele, sobre a blasfêmia no Espírito Santo, disseram: não, esse cara aí expulsa demônios pelo poder de Beelzebul. Ele diz e ele explica então sobre isso, e o que acontece é que ele diz assim: se eu expulso demônios pelo poder de Deus, depois de dar toda a explicação, ele diz assim: isso quer dizer que o reino de Deus chegou até vocês. Então, se o reino de Deus chegou com Jesus, como é que nós podemos orar hoje? Venha o teu reino, se o reino já está aqui. Porque a grande verdade é que cada vez que nós oramos, venha o teu reino, nós nos lembramos da obra evangelística. Nós oramos pedindo para que o reino de Deus avance. Então, quando nós pregamos o evangelho, mais pessoas se convertem, mais o reino de Deus se expande. Então, nós fazemos parte do reino de Deus já nessa terra. Quando nós estamos próximo dessas pessoas, nós podemos dizer: o reino de Deus está próximo de vocês. Quando nós proclamamos o evangelho e a pessoa se converte, agora nós podemos dizer assim: o reino de Deus chegou até você, e agora você faz parte desse reino. Orar para que venha o teu reino quer dizer o que nós oramos para que o reino avance, para que o reino se expanda. Então, agora que você já entendeu um pouquinho do que é orar o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, nós podemos seguir adiante e ver a nona pregação, que é a segunda parte do versículo 10, que diz assim: seja feita a tua vontade. Uma introdução um pouco demorada, né? Mas é interessante para que você saiba o que vai vir aqui pela frente e aonde nós estamos e por que chegamos aqui. Veja que nós estamos ainda na primeira parte da oração do Pai Nosso, que são os nossos pedidos principais, que é glorificar a Deus, que é exaltar o nome do Senhor. A nossa oração deve começar glorificando e exaltando quem Deus é. Então, olha só que interessante: seja feita a tua vontade. Muitas pessoas me questionam, muitas pessoas se questionam, e esse é um assunto que volta e meia acontece dentro da igreja. Mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? As pessoas questionam. Mas pastor, o que Deus tem para a minha vida? Qual é a vontade dele para a minha vida? Geralmente as pessoas querem algo específico, né? Não, você vai pegar a esquina, vai virar a outra à direita e vai ir ali e pregar para aquela pessoa. É mais fácil, né? A pessoa vir já ali entregar pronto o que você deve fazer. Não, para que ler a Bíblia, né? Para que pesquisar, para que estudar, para que orar, para que ter um relacionamento com Deus para saber isso daí? Mas as pessoas vivem questionando: o que será que Deus quer para a minha vida? Qual será a vontade de Deus para a minha vida? E hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. E a primeira coisa que nós podemos ver nessa parte desse versículo é que Deus tem uma vontade. Ao contrário de que muitas visões aí fora dizem. Deus tem uma vontade. Mas nós temos que entender como funciona essa vontade, o que a Bíblia fala a respeito dessa vontade. Em Romanos 12, no versículo 2, nos diz assim: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós entendemos que Deus tem uma vontade, entendemos que essa vontade é boa, agradável e perfeita, e que nós podemos experimentar a vontade de Deus, nós podemos conhecer a vontade de Deus, nós podemos comprovar que ela é boa, agradável e perfeita. Olha só que interessante, mas a Bíblia nos descreve duas vontades de Deus. A Bíblia diz que a vontade de Deus se expressa de duas formas. Então, para que eu possa responder a essa pergunta para quem me pede, qual é a vontade de Deus para a minha vida, primeiro eu tenho que saber de que vontade essa pessoa está falando. Se você chegar a me perguntar assim: qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou te perguntar: mas de qual vontade dele você está falando? Aí muitas pessoas, eu acredito que até alguns de vocês aqui dentro não vão saber responder. E é só por um único motivo: porque não leem a Bíblia, porque não estudam a palavra de Deus. É o único motivo. Porque a Bíblia está repleta do começo ao fim do que é a vontade de Deus e o que Ele quer para as nossas vidas. Olha só que interessante, 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Então, quando nós oramos, se nós pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Ou seja, Ele vai nos atender conforme a sua vontade. E é esse texto que eu quero usar para falar da primeira vontade de Deus, que é a vontade decretiva, que é o objetivo de Deus, que é o anseio de Deus, também conhecido como vontade soberana de Deus.
Se nós oramos segundo a vontade soberana de Deus, Ele nos ouve. Se nós oramos que não é segundo a vontade dEle, pode repetir 1 milhão de vezes o que você quer repetir, pode bater e pular e gritar e chorar e decretar em nome de Jesus, que Ele não vai fazer. Deus não vai te obedecer, Ele não está sujeito a nenhum humano, Ele não está sujeito a nenhum ser da criação, a nada. A vontade decretiva de Deus, Ele faz conforme Ele quer, Ele é soberano e são os decretos dEle, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Tanto quando alguém é usado para profetizar algo sobre a vida da pessoa, que Deus profetizou que aquilo ali ia acontecer através de alguém, é impossível que isso não aconteça. Se você já ouviu alguma profecia da boca de algum que se diz profeta e não aconteceu, ele não é profeta, era um espírito de engano, não era o Espírito de Deus. Tanto que o Velho Testamento fala que se o profeta profetizar e não se cumprir, é para matar a pedrada. Hoje, se aplicasse essa lei do Velho Testamento, pouca gente ia se chamar de profeta. Ia ter pouquinho profeta nas igrejas. Hoje todo mundo quer gritar e pular e falar da vida dos outros, dizendo que é profecia de Deus, né? E quantas que não se cumprem. E quantas que a gente escuta que a pessoa nem sabe do que a pessoa... Veio uma profecia e nunca se cumpre, nunca vi falar e nem sei do que está falando. Até ouvi uma história uma vez, a minha esposa estava junto lá em Balneário Camboriú, numa igreja, de um profeta que veio de fora nessa igreja, e daí essa igreja foi orar no monte, e esse profeta começou a profetizar, e tinha ali um irmão da igreja que fazia parte do louvor, que tinha o cabelo comprido, bem cuidado, e esse irmão estava ajoelhado, e o profeta chegou para ele, eis que te digo, Deus está preparando um marido para você. Ele olhou para trás, o profeta viu que era um homem e falou assim, não, é para tua mãe. Mas minha mãe já morreu. Não, é para tua irmã. Não, mas eu não tenho irmã. Aí acabou o profeta. Então veja como esse espírito enganoso pode estar cercando muitas igrejas. Da onde vêm essas palavras que não se cumprem? Se é profecia, Deus falou, e eu estou vendo isso acontecer na tua vida, Deus decretou, está decretado. É impossível. Até nas nossas orações. Deus só ouve se for conforme a vontade dEle. E se Deus está falando que vai acontecer, vai acontecer. Não há nada que possa impedir a ação de Deus. Quando Deus está agindo, não há nada que possa impedir. E é de fato o que a palavra do Senhor nos diz, e nós vamos ver mais adiante. Você vai entender hoje que então a primeira vontade que Deus tem é a vontade decretiva. Um exemplo fácil para que você entenda é na criação. Deus disse assim, haja luz. A luz poderia deixar de existir, não querer existir? Não, Deus decretou, não tem como não existir. Então o que Deus decreta, o que Deus quer, a vontade soberana dEle sobre as nossas vidas, você gostando ou não gostando, Ele vai fazer. Mas então por que nós oramos, seja feita a tua vontade, se Ele já vai fazer igual? Não é para dar autorização para Deus fazer a vontade dEle. Nós oramos para que a vontade dEle seja feita e a nossa vontade se converja à vontade dEle. Às vezes nós não queremos a mesma coisa que Deus, mas quando nós oramos então, que a tua vontade seja feita, nós estamos dizendo para Deus, eu aceito o que o Senhor quer. Eu vou seguir o que o Senhor quer para a minha vida. Eu glorifico o teu nome aceitando a tua vontade. Se nós oramos assim, que seja feita a vontade de Deus, então nós estamos glorificando a Deus através das nossas orações. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não estão de acordo com a vontade dEle. A outra vontade de Deus que tem na Bíblia, e essa nós conhecemos muito bem, talvez você pode estar usando essa vontade nesse momento, que é a vontade preceptiva de Deus, que são os mandamentos do Senhor, que a Bíblia diz o que agrada a Deus, o que nós devemos fazer para agradar a Deus. E a vontade decretiva, então, não pode ser resistida, você não tem como impedir Deus de agir, mas a vontade preceptiva nós podemos rejeitar, nós podemos não obedecer. E essa nós sabemos bem, né? Desobedecer é uma coisa que nós sabemos bem, né? E pode ser que nós estejamos fazendo agora, nesse momento. A vontade preceptiva de Deus é a maneira que Deus quer que nós venhamos nos portar, é a maneira que Deus quer que nós agimos lá fora no nosso dia a dia, não só no culto, não só na igreja, mas em todas as áreas da nossa vida. Enquanto a vontade decretiva nós não temos como impedir, esta vontade preceptiva então, que é a vontade revelada de Deus, que são as coisas que Deus quer para a nossa vida, nós podemos rejeitar. Deus dá-nos permissão para descumprir a vontade dEle.
Esta é a vontade preceptiva, também chamada de vontade permissiva de Deus. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite eu desobedecê-lo? Por que Deus ainda permite que eu possa rejeitá-lo? Os seus decretos nós não podemos impedir, mas nós não podemos rejeitar. Mas na vontade preceptiva dele, nós podemos de fato estar rejeitando. Deus pede algo que lhe agrada. Tem os mandamentos, as leis que nós devemos seguir, e essas nós conseguimos de fato desobedecer. Claro, nenhuma dessas leis, nenhuma dessas regras fica sem ser recompensada da devida forma, até quando você obedece e também quando você desobedece. Vocês viram já no começo da oração que se nós orarmos como os hipócritas, nós já recebemos a nossa recompensa, mas se de fato nós oramos a Deus em secreto ali, nós vamos então ter comunhão com Ele. Se nós ficarmos repetindo como os pagãos, nós nem fazemos parte do povo de Deus. Mas se nós orarmos como Ele quer, nós já podemos chamar então Pai Nosso que estás no céu, nós podemos estar santificando o nome dEle, nós podemos dizer venha o Teu reino, e quando nós nos ajoelhamos para dizer santificado seja o Teu nome, quando nós nos ajoelhamos para dizer venha o Teu reino, nós também temos que nos levantar para que a vontade dele seja feita, porque é através das nossas vidas que a vontade dele vai ser feita. Como que o nome dele vai ser santificado? Nós fazendo a vontade dele, obedecendo a vontade dele. Como que o reino dele vai avançar? Nós obedecendo a vontade de Deus. Então, se você vir me pedir o que Deus quer para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou te pedir de qual vontade você está falando. Porque se tu está falando da vontade decretiva, eu vou poder te falar pouquíssimas coisas, porque isso faz parte ali do que Deus quer, e nós não conhecemos a mente do Senhor, nós não temos como saber fora do que a Bíblia nos revela. Então a vontade que Deus decreta para a sua vida, Ele vai fazer, e não importa quem vai falar, o pastor ou quem for que falar, que Ele vai cumprir igual. Mas se você quer saber da vontade revelada de Deus, aí ó, Ele nos deixou um livro aí que você vai passar a vida inteira estudando e vai ter vontade de Deus para a gente obedecer, para a gente cumprir e para a gente aprender a cada dia. E hoje nós vamos ver um pouquinho dessa vontade de Deus. Isaías 43, versículo 13 diz assim: desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém da minha mão, agindo eu, quem pode desfazer? Ou numa versão um pouco mais antiga diz assim: e agindo eu, quem impedirá? Deus falando. Deus, ele tem uma vontade, ele não está, como o teísmo aberto diz aí, se desenvolvendo com a humanidade, ele está vendo o que a humanidade vai fazendo, ele toma as suas decisões. Não, Deus, ele é soberano, ele tem a vontade soberana, mas ele também tem a vontade permissiva. Mas quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Nós vamos ver um pouco mais então sobre essa vontade no dia de hoje. Nós vamos entender que Cristo, ele veio para fazer a vontade de Deus. Em João capítulo 6, versículo 37 ao 39 diz assim: todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vir a mim eu jamais rejeitarei, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele deixa a sua glória de Deus, Ele desce à terra para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que, de fato, nenhum daqueles, que Deus deu ao Filho se percam, mas que no último dia, que no final de todas as coisas, Deus venha ressuscitar. O próprio Senhor Jesus esteve nesta terra submetido à vontade de Deus. Ele veio para fazer e para cumprir a vontade de Deus. Então eu vou citar alguns versículos para vocês do que Deus quer para a nossa vida. Nós já podemos seguir o exemplo de Jesus, que é fazer a vontade de Deus. Mas talvez o teu questionamento, por não estudar a palavra de Deus, ou você está começando agora a conhecer a palavra de Deus, então você vai entender um pouco do que Deus quer para as nossas vidas. Efésios no capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. É um mandamento. Nós não devemos agir como loucos, como insensatos, mas nós devemos estar sempre atentos, buscando compreender qual é a vontade de Deus. No nosso dia a dia, como nós vamos santificar o nome do Senhor? Como nós vamos fazer que o reino do Senhor avance? Como nós vamos orar a Deus? Nós precisamos compreender o que Ele quer,
Para que possamos obedecer a Deus, precisamos saber qual é a vontade dele. Quando você ora, quando você age no dia a dia, você tem que conhecer e saber o que Deus quer. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Aqui nós já podemos ver um ponto da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos santificados. A palavra santificado significa separado, separado para Deus, consagrado para Deus. A nossa vida deve ser separada. Os nossos desejos, os nossos sonhos, tudo isso já não faz mais parte das primeiras coisas do nosso dia a dia, já não está em primeiro lugar no nosso coração, mas de fato andar em santidade. Como que vamos santificar o nome do Senhor se nós agimos talvez pior do que aqueles que estão lá fora? Se pessoas que estão dentro da igreja estão toda hora, principalmente os jovens, uma hora está namorando, outra hora já se separou, outra hora já está com outra namorada, na Bíblia não tem namoro. Se há um relacionamento entre dois cristãos, deve estar visando o casamento. Se dois cristãos entram num relacionamento não visando o casamento, é lascívia, é pecado, é imoralidade sexual. A Bíblia diz lá, Paulo falando para Timóteo: trate as mulheres mais velhas como mães, as mais novas como irmãs. Aí eu questiono, independente do relacionamento que está, se a mulher é um pouco mais velha ou um pouco mais nova, trate como mãe. Beija a mãe na boca? Ter relacionamento sexual com mãe? Irmã, beija a irmã na boca? Ter relacionamento sexual com a irmã? Não, então é imoralidade sexual. E a vontade de Deus é que nós sejamos separados para Ele, santificados e abstenham da imoralidade sexual. Mas entendam que a imoralidade sexual não é só o ato. Lembre-se do que Jesus disse, que aquele que olhar e cobiçar já cometeu adultério no seu coração. Então quando nós olhamos e desejamos, nós já cometemos também imoralidade sexual. Uma coisa é admirar, achar bonito, não tem problema nenhum em achar bonito. O problema é desejar. Até Billy Graham falou uma vez, um dos seus conselhos para os jovens, ele disse bem assim: a primeira olhada não é pecado, mas a segunda é. Porque a primeira olhada você já viu que isso é bonito, isso não é bonito, mas quando você começa ali a desejar, a mente já começa a ir, e quando vê você tem que se repreender, porque a mente vai longe. A nossa mente, realmente, a nossa maior luta é contra nós mesmos. Então a vontade de Deus é que nós sejamos santificados e venhamos nos abster da imoralidade sexual. 1 Tessalonicenses no capítulo 5, versículo 18 diz assim: deem graças a Deus em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual deve ser o nosso posicionamento nos nossos dias a dias, independente da circunstância que nós estejamos vivendo? Qual é a vontade? Alguém pode me dizer? Dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Em todo momento, independente das circunstâncias da nossa vida, nós devemos, o nosso posicionamento deparado com qualquer circunstância do nosso dia a dia deve ser glorificar a Deus, render agradecimentos a Deus. Não é agradecer a Deus pelo mal, não é agradecer a Deus pelas coisas ruins. Ó, Pai, obrigado porque essa coisa ruim aconteceu na minha vida. Não é isso. É agradecer a Deus por você estar passando por aquele momento, sabendo que Deus está contigo, sabendo que você pode orar, Pai nosso que estás no céu, sabendo que o teu posicionamento naquele momento vai estar santificando o nome de Deus, que você pode estar usando daquele momento para estar fazendo com que o reino de Deus avance e estar obedecendo à vontade de Deus. Então nós já não somos mais guiados pelas circunstâncias, mas nós somos guiados pela vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que, independente da circunstância que nós estejamos vivendo, nós venhamos dar graças ao Senhor. 1 Pedro capítulo 2, versículo 15 diz assim: pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Sabe quando as pessoas vão começar a parar de falar mal da igreja? Quando nós venhamos, não, elas vão continuar perseguindo. Mas sabe quando as pessoas vão parar de ter razão de falar mal dos crentes, como dizem lá fora? Sabe quando as pessoas não vão ter mais motivo para falar mal de nós? Eu estou falando com razão, não calúnias, não mentiras. Isso sempre vai acontecer. Mas a grande verdade é que a maioria das acusações que eles fazem contra a igreja são verdadeiras. Um povo hipócrita, um povo desonesto, um povo que não paga suas contas, um povo mais cruel do que aqueles que não acreditam em Deus muitas vezes. Os hipócritas, os falsos cristãos. Então qual é a vontade de Deus? Como que nós vamos silenciar
Como que as pessoas lá fora vão ver que Deus é bom? Como que as pessoas lá fora vão ver que nós somos realmente desse Deus, que é o Deus de amor, de justiça, de paz e de misericórdia, um Deus gracioso? Como que as pessoas vão ver? Através das nossas vidas. Como que elas serão silenciadas? Quando olharem para o meu estilo, para as minhas tatuagens, para a minha roupa, para o boné, está pregando de boné lá. Meu Deus do céu, como é que a oração dele vai chegar ao céu? Se bater na aba, não passa. Um dia no batismo, eu até pregando lá, eu falei assim, tem gente que tem preconceito do cara pregar com boné, é desrespeito a Deus. Não, então firmeza, agora eu sou santo, pecador, santo, pecador, santo. Se fosse fácil assim, eu jogava o boné fora e andava em santidade. Se fosse assim, a mulher colocava a burca lá, né, andava com lençol por cima e ninguém nunca mais ia pecar. Se fosse fácil, se fosse uma mudança de roupa ou tirar o boné ou não ter tatuagem. Então a verdade é essa, que quando nós estamos ali fazendo a vontade de Deus, quando nós praticamos o bem, as pessoas nos conhecer, venha e veja, senta conosco, ande conosco, veja o nosso procedimento, conheça a nossa vida, conheça os nossos pecados, as nossas fraquezas, mas veja o nosso procedimento com Deus, venha, assista as pregações, sente conosco, caminhe conosco, aí vocês vão ver se nós somos de Deus ou se não somos de Deus. Como que nós vamos silenciar aqueles que falam mal de nós, aqueles que dizem que nós não somos igrejas, que eu não sou pastor, muitos que nos caluniam lá fora, fazendo o bem. Porque quando nós fazemos o bem, obedecemos à vontade de Deus, eles já não têm mais o que falar. Porque quando eles falarem para alguém, as pessoas vão dizer, mas eu conheço eles. Eles não são nem um pouco assim como vocês estão falando. Então como nós vamos silenciar aqueles que falam mal de nós, que nos caluniam? Como que nós vamos silenciar? Obedecendo a Deus, fazendo o bem, agindo com misericórdia, agindo com amor, não deixando de denunciar o erro, de tratar o pecado, mas agir sempre com misericórdia, com amor, obedecendo à vontade de Deus. Ele diz que é para denunciar o pecado, denunciar o erro, denunciar o falso profeta, a gente faz. Desta maneira, as pessoas vão ver o nosso procedimento. E assim como a palavra de Deus diz, venha e veja. Quer saber se nós somos de Deus, se nós somos cristãos verdadeiros? Venha e veja. Você vai poder andar conosco diariamente. O que acontece é que essa vontade de Deus que as pessoas podem vir e ver se de fato nós estamos cumprindo, o verdadeiro cristão só pode obedecer à vontade de Deus, porque o descrente não pode. Aquele que não tem o Espírito Santo não pode obedecer a Deus, não tem nada que ele faz que agrada a Deus, a palavra de Deus diz. Nós só podemos obedecer essa vontade de Deus, nós só podemos santificar, fazer o nome do Senhor, fazer com que o reino avance e obedecer à vontade de Deus, orar para que a vontade de Deus seja feita e levantar para obedecer essa vontade, porque Deus é que age dentro de nós para que nós venhamos obedecer a Ele. Se não fosse pela graça de Deus, nós não conseguiríamos obedecer a Ele. E isso está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, que diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, Paulo está falando, né? Porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Não, o nosso temor é a Deus, né? O primeiro versículo aqui, o nosso temor é a Deus, não é ao homem. O temor de vocês não deve ser eu ver vocês pecando, o temor de vocês deve ser Deus ver vocês pecando, e Deus sempre vê. Paulo está falando assim, vocês sempre obedeceram na minha presença, mas agora que eu estou ausente, se portem da mesma maneira, obedeçam mais ainda, botando em prática, vocês são salvos, então mostre que vocês são salvos, obedecendo a Deus ali, né? Botando em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Olha só que interessante, ele vai continuar dizendo: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Paulo não tira a responsabilidade em cima de nós, ele diz assim, se portem da maneira que Deus quer, desenvolva a salvação de vocês, mostre que vocês são salvos, com temor e com tremor a Deus. Mas sabe por quê? Sabe como é que vocês podem obedecer a Deus? Sabe como vocês podem mostrar que são salvos? Sabe qual é a maneira? Sabe por que você pode desenvolver a tua salvação? Porque Deus é que efetua dentro de nós tanto o querer quanto o realizar. Então, quando você se levanta para obedecer à vontade de Deus, é porque Deus colocou dentro de você o Espírito Santo que te impulsiona a fazer a vontade dele. E quando você faz, você só consegue fazer porque Deus te deu o Espírito Santo e a graça dele para que você possa obedecer. A vontade de obedecer a Deus vem da graça de Deus. E o obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, vem também da graça de Deus.
Nós só somos possibilitados a sentir vontade de fazer a vontade de Deus e obedecer essa vontade por causa da graça dele. O descrente lá fora não consegue obedecer a Deus, não agrada a Deus, nada que ele faz. Mesmo que ele esteja dentro do culto, glorificando ali nos louvores, mas não é glórias a Deus, é glória a ele mesmo, porque ele está fazendo para se sentir bem. Se é alguém que não tem o Espírito Santo, não pode estar agradando e obedecendo a Deus. Mas aquele que obedece, aquele que faz, aquele que é salvo, só é e só faz porque Deus, ele desperta esse desejo. E quando nós realizamos, é Deus quem nos dá força para realizar. Nós devemos então, depois de entender todas essas coisas, qual deve ser a nossa atitude? Quando nós descobrimos que existem vários versículos, vários textos da Bíblia que falam sobre a vontade de Deus, qual é o nosso posicionamento? Orar para que seja feita a vontade de Deus e levantar para cumprir essa vontade, para obedecer essa vontade. Mateus 7, versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Quantos e quantas pessoas que cada coisinha acontece na vida estão ali, Senhor me ajuda. Cada errinho que acontece na vida delas, elas estão ali, Senhor, Senhor me acorde, Senhor me ajuda. E qualquer coisa que você fala, meu Deus, parece que a pessoa está ali, né, espantada com o que você falou, e ela então se volta para Deus, como se fosse alguém te falando assim, só Deus pode te ajudar nesse momento. Mas a grande verdade é que muitos vão repetir Senhor e Senhor e não vão entrar no reino de Deus. Muitas pessoas que estão lá fora, geralmente quando acontece alguma coisa ruim, começam a clamar e clamar o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que muitos vão dizer Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino do céu. Mas por que eles não entrarão no reino do céu? Porque não são salvos, não são cristãos verdadeiros. Porque o verdadeiro cristão é aquele em quem Deus desperta a vontade e que realiza a vontade de Deus. Olha só, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quem nós vamos encontrar lá no céu? Se eu e você ir? Se eu e você somos cristãos verdadeiros? Somente aqueles que fazem a vontade de Deus. Lucas no capítulo 6, versículo 46 ao 49, diz assim, você pode seguir comigo no projetor: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Vocês me chamam de Senhor, vocês dizem que eu sou o Senhor de vocês, mas vocês não me obedecem. Jesus está dizendo aqui, eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a praticam. Qual é a comparação? Como é que é uma pessoa que obedece, que se achega a Deus, ouve o Senhor, chama o nosso Senhor Jesus de Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, e que pratica. Olha como Jesus vai descrever. Ele diz assim: é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação e a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída, bem alicerçada. Qual é o exemplo que Jesus usa para então alguém que obedece à vontade de Deus, alguém que escuta, que vem a Ele e obedece, não alguém que só fica repetindo Senhor, Senhor, mas nunca obedece? Nos seus momentos de fraqueza está ali, Senhor, Senhor, me ajuda, mas quando é para se levantar para obedecer a Deus, não obedece. Aquele que obedece como é? Alguém que constrói uma casa e os seus alicerces estão alicerçados na rocha. Então quando vem uma inundação, vem um vendaval, esta casa não é abalada. Quando vem a dificuldade, vem a tribulação, vem a perseguição, vem os momentos de dificuldade, esta pessoa não é abalada, porque ela obedece a Deus. Ela cumpre a vontade do Senhor. Mas o Senhor Jesus continua dizendo, Ele diz assim: mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No entanto, ou melhor, no momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Quando vir a perseguição, quando vir a tribulação, quando vir os problemas da vida, quando vir os últimos dias mesmo aí de perseguições, vai ter muitas pessoas dentro das igrejas. E eu digo para vocês, se a igreja do Brasil passar por uma perseguição, 99%, eu vou ser generoso, 98% fecha. A maioria das instituições que você vê hoje em dia lotadas de pessoas, essas instituições vendendo bênção, fazendo todo tipo de campanha, prometendo todo tipo de bênçãos que Deus não prometeu, que Deus não falou que nós iríamos ter nessa terra, essas pessoas esvaziam esses lugares. E sabe quem que é o primeiro a fugir? O pastor dessas ovelhas.
Sabe por quê? Porque em João 10 diz que o falso pastor ele veio para matar, roubar e destruir. E ele é um assalariado. Quando vem o lobo, ele dá no pé e abandona as ovelhas. As ovelhas que estão ali dentro de verdade, Deus vai direcionar para um pastor verdadeiro. Mas quem não é ovelha vai correr junto com o pastor. A maioria das instituições que não estão alicerçados na rocha, a maioria das pessoas que dizem Senhor, 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 mas não estão alicerçados na palavra de Deus, porque quando diz rocha aqui, no texto não está falando de Jesus, está falando de alicerçados na palavra de Deus. Aquele que está alicerçado na palavra de Deus obedece ao Senhor, porque o alicerce dele é a palavra de Deus, então ele não vai ser abalado, ele vai permanecer após a tribulação, após qualquer tipo de coisa ruim, negativa que vir até a vida dele, simbolizado por Jesus aqui como uma tempestade. Lucas no capítulo 22, versículo 41 ao 43, vocês se lembram que Jesus estava nos últimos momentos da sua vida, antes da crucificação. Jesus estava muito triste, muito atormentado, muito angustiado. A palavra de Deus diz que até saiu sangue pelos seus poros. A ciência explica isso, que é preciso uma angústia muito grande. A pessoa está sentindo uma angústia muito grande para que ela venha suar sangue, para que pelos seus poros venha sair sangue. E nesse momento, olha como foi a oração de Jesus. Lucas 22, 41 ao 43. Ele se afastou deles em uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Em nenhum momento Jesus tentou decretar ou dar ordem a Deus para que a vontade de Deus não seja feita. Pelo contrário, ele clamou: Pai, se for possível, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Mas, no entanto, Pai, não leva em consideração as minhas palavras, não leva em consideração o meu pedido, mas sim o que tu queres fazer. Faz a tua vontade. Então Deus mandou ali um consolo para ele, um anjo que fortalecia ele. Deus não livrou Jesus da cruz, pelo contrário, por causa da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, é que nós estamos aqui hoje, mas mandou um refrigério para ele naquele momento. Jesus não estava com medo da cruz. O cálice que fala aqui nesse texto não era a morte de cruz dele. O que Jesus estava pedindo: Pai, afasta esse cálice de mim, não era ele morrer na cruz. Jesus não estava com medo de morrer na cruz. Pelo contrário, ele sabia que ia vir para morrer na cruz. Em nenhum momento ele está orando aqui para que Deus livre ele da cruz. O cálice que está falando aqui é o cálice da ira de Deus. A ira de Deus que era para ser derramada sobre as nossas vidas foi derramada na vida de Jesus Cristo. Quando Jesus ora: afasta de mim esse cálice, ele está dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim o cálice da tua ira. Porque quando Jesus morre na cruz do Calvário, a ira de Deus que estava sobre a nossa vida, Deus estava irado contra nós, a ira de Deus ia recair sobre nós e nós iríamos passar a eternidade no inferno, é recaída sobre Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus, ele paga o salário do pecado sobre as nossas vidas pecaminosas, nossas vidas tortas que nós tínhamos antes, e derrama o cálice da ira de Deus sobre a vida de Jesus Cristo. Tanto que na cruz do Calvário, Jesus olha para o céu e diz assim: Pai, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? E não é que Deus tinha abandonado Deus, porque a trindade não pode ser destruída, corrompida, a trindade não pode ser quebrada. Deus é um. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são um. Não tem como um se afastar do outro, mas o que acontece é que naquele momento, quando Jesus diz na cruz do Calvário: Pai, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Ele diz essas palavras a Deus, ele está dizendo assim: Pai, agora não é mais o teu amor que nós estamos compartilhando na Trindade, agora eu estou compartilhando a tua ira. O que se afastou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele momento foi o amor de Deus Pai. Foi o amor de Deus Pai para o Deus Filho. A Bíblia diz em Isaías, no Velho Testamento, que Deus se agradou em moê-lo. Deus se agradou em moer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o objetivo de Deus era salvar as nossas vidas. O castigo, a morte que nos trouxe a paz. A morte de Cristo que nos trouxe paz com Deus. Quando Jesus ora e se submete à vontade de Deus, ele não está pedindo para ser livrado da cruz do Calvário. Pelo contrário, ele está clamando a Deus, porque ele sabia que a ira de Deus que ia ser sobre as nossas vidas estava sendo derramado e ia ser derramado completamente sobre a vida dele. Toda vez que você orar: Pai nosso que estás no céu, que você se lembrar do nosso Deus, do nosso Pai celestial, e se lembrar que nós temos que levantar e santificar o nome do Senhor, que Deus escolheu agir através das nossas vidas para que o reino dele avance. Lembre-se
que nós devemos obedecer à vontade dele, porque um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo obedeceu à vontade de Deus, e a ira de Deus que era para estar sobre as nossas vidas esteve sobre a vida dele. A dor que era para mim e você sentir, o castigo eterno que era para mim e para você sentir, foi derramado sobre a vida de Jesus uma vez por todas. Uma vez por todas. Então eu quero finalizar questionando você, fazendo com que você reflita: os teus sonhos, os teus objetivos, o teu trabalho, a tua casa, a tua família, o teu dia a dia está submetido à vontade de Deus? O teu dia a dia, a tua caminhada sobre essa terra está submetida à vontade de Deus? Quando você ora, você submete a sua oração à vontade de Deus? Você submete os seus sonhos à vontade de Deus? Você quer prosperidade, você quer cura? Deus já tem nos dado isso. Muitos materiais, muitos espirituais. Deus tem nos abençoado, tem nos prosperado, tem nos guardado, tem nos curado, Ele tem nos libertado, Ele tem derramado bênçãos materiais e espirituais na nossa vida. Estas bênçãos que Deus nos deu e tem nos dado, você tem usado para santificar o nome de Deus? Você tem usado o fôlego, o ar que Deus tem te dado para respirar, para proclamar o Evangelho? Você tem as suas cordas vocais? Você tem agradecido a Deus por poder falar? Você tem agradecido a Deus por poder proclamar o Evangelho? Você tem agradecido a Deus porque hoje você tem redes sociais e você pode pregar para pessoas do mundo inteiro? Você tem usado essa oportunidade, esse privilégio que Deus tem nos dado? No seu dia a dia, no meu dia a dia, nós temos submetido a nossa vontade à vontade de Deus, assim como Cristo submeteu à vontade dele? Não, eu tenho os meus planos, eu tenho a minha vontade, eu tenho os meus objetivos, eu não tenho tanto tempo para Deus porque eu tenho as minhas coisas para fazer. Não. O nosso trabalho, a nossa vida em casa, a nossa vida na igreja está submetida e deve estar submetida à vontade de Deus. Quer saber o que Deus quer para a tua vida? Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, busque conhecer a Deus, ore, mas não se esqueça de levantar para obedecer, porque muitos vão dizer Senhor, Senhor, e não herdarão e não entrarão no reino do céu. Só entrará no reino do céu aqueles que de fato fazem a vontade de Deus. Lembre-se que você só pode chamar Deus de Pai porque Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Você só pode santificar e obedecer à vontade de Deus, santificar o nome do Senhor, fazer com que esse reino glorioso e bondoso, gracioso avance, porque Cristo Jesus na cruz do Calvário recebeu toda a ira de Deus que estava sobre a nossa vida. 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 17 diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mas o mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta é a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que aqueles que obedecem à vontade de Deus, obedecem os mandamentos do Senhor, no último dia sejam ressuscitados em grande glória e poder e permaneçam para sempre. E só podemos agir e andar dessa maneira por causa do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a Ele seja a honra e a glória para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor.